Começar. Então, boa noite a nossa plateia que nos dá aqui o prazer de participar de mais esse seminário do Grupo de Pesquisa Ciência em Circulação do Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Hoje nós temos o prazer de receber duas professoras pesquisadoras da Fiocruz, sendo que a Maria Renilda também é do Cefet, do Rio de Janeiro, para conversar sobre o papel das Irmandades de Misericórdia, que é um tema muito importante na historiografia da saúde, da medicina, das artes de curar, da assistência à população pobre. É um tema muito caro à historiografia brasileira, mas não só a historiografia brasileira, a história da saúde, da medicina no mundo luso brasileiro não pode ser contada sem a experiência das misericórdias. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho aqui. Eu tenho muito prazer de receber a Gisele e a Renilda, que eu conheci de uns anos para cá há pouco tempo, mas que são ótimas interlocutoras, ótimas colegas, têm trabalhos de referência na área, e eu vou citar só alguns aqui para apresentar para vocês. As duas juntas, o mais recente trabalho delas, que é sobre a interiorização da assistência, um estudo sobre a expansão e a diversificação da assistência à saúde no Brasil. Elas organizaram juntas e está esgotado, estou fazendo propaganda, mas está esgotado, acabei de descobrir que está esgotado, porque a gente estava tentando, eu e a Mirna, minha aluna, e enfim, está esgotado, mas é um texto muito importante para estudar a interiorização da assistência. Elas também organizaram o Filantropos da Nação, Sociedade, Saúde e Assistência no Brasil e em Portugal, junto com a Tânia Pimenta também, e o primeiro livro junto com o Luiz Otávio, peço desculpas, tinha esquecido de falar. Esse livro também é importante porque o estudo da ação das misericórdias é muito relatado aos estudos sobre filantropia no Brasil, porque muitas das instituições de misericórdia se tornaram instituições filantrópicas, especialmente depois da República, mas o termo, como a Renilda já me lembrou várias vezes, a Gisele também, ele aparece na documentação antes disso ainda. Então é um tema muito importante e relatado às misericórdias. A Gisele, o texto dela, acho que é o doutorado, né, Gi? Entre os salões e o laboratório, Guilherme Mille, a saúde e a ciência no Rio de Janeiro, e a Renilda, acho que é o doutorado também, né? A circulação do conhecimento, medicina, redes e impérios. Então, nós estamos hoje aqui em ótima companhia com essas colegas. Eu pedi a elas a gentileza de eu falar primeiro, porque depois, enquanto elas falam, eu vou recolhendo as perguntas do público para organizar para vocês, tá certo? Então, eu vou começar a minha fala sobre as misericórdias paulistas. Vocês me avisam aí se está entrou aí para vocês? Entrou? Entrou, só não está em tela cheia. Tá, então vou colocar em tela cheia. Quando entrar em tela cheia, eu não vejo mais ninguém, tá? Então, mas enfim, tá em tela cheia agora? Sim, está em tela cheia. Então, vamos lá. Eu comecei esse estudo sobre as misericórdias, basicamente tentando entender o que era filantropia na experiência brasileira. E acabei indo para entender a filantropia na experiência luso-brasileira também. Por quê? Porque eu estudei o Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, né? Um livro que deve sair esse ano e, enfim, está pronto, já escolhi a capa, mas exatamente porque é uma instituição, uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1933 e que existe até hoje dentro dessa configuração jurídica, que eu me interessei em entender a história dessa configuração jurídica que cria a figura da instituição filantrópica que, por oferecer assistência à população pobre, que em troca dessa assistência obviamente não paga nada, tem isenção de tributos. E eu queria estudar a origem disso.
E me pareceu, nos primeiros passos desse estudo, que essa origem ela estava na experiência das misericórdias, o que é absolutamente até bobo de se dizer, porque é muito difícil alguma coisa que não esteja relatada à experiência das misericórdias no mundo luso brasileiro. Então, eu comecei trabalhando um pouquinho a Misericórdia de São Paulo. Tem uma aluna que está fazendo isso com muito mais cuidado, que é a Mirna Brito Santana, no mestrado. A Gisela teve na qualificação dela, ela está já indo para os pontos finais do trabalho. E no trabalho da Misericórdia de São Paulo, ali na virada do 18 para o 19, a gente foi percebendo algumas especificidades do papel das misericórdias em São Paulo, o que corroborava a ideia de muitos autores que já vêm dizendo isso, que as instituições de misericórdia, elas são singulares em relação aos lugares onde elas se estabelecem. Por óbvio que, durante o período colonial, elas tinham vínculos com a de Lisboa, e muitos dos seus compromissos eram, às vezes, em partes inteiras, copiados de Lisboa, mas as especificidades locais criavam características muito próprias de cada uma delas, o que dificulta fazer grandes conclusões. Eu achei no começo que eu podia fazer uma grande conclusão. Então, a experiência das misericórdias é que levou às ações de filantropia que a República legalizou de uma certa maneira. Eu acho que até existe essa dimensão, mas ela precisa ser colocada em cada lugar na sua especificidade. Então, eu comecei a pensar no mapeamento das misericórdias paulistas, que é um trabalho que eu tenho feito muito em parceria com o André Mota também, que me chamou a atenção para uma questão que é muito cara aos historiadores do Estado de São Paulo, né? Então, se nós observarmos aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, o corte do meio no Estado de São Paulo, para cima, áreas mais ricas, para baixo, áreas mais pobres. E essa região, que é o caminho de Goiás, como se falava no período colonial, é exatamente a rota do café que vem pelo Vale do Paraíba para São Paulo e sobe para a região da Mogiana. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque na segunda metade do século XIX, muitas misericórdias surgiram nesse caminho, né? Acompanhando a formação desse corredor cafeicultor, dessa elite de fazendeiros que se movimentava atrás da chamada Terra Roxa. E para entender este caminho, eu fui a Ribeirão Preto, um pouco por motivos pessoais, porque eu sou de lá, consegui acesso à documentação da Misericórdia de Ribeirão Preto, embora a pesquisa esteja muito no começo, porque veio a pandemia e o arquivo ficou fechado e eu ainda não consegui voltar para lá. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aspectos dessa expansão dentro do estado de São Paulo, vou pormenorizar em Ribeirão Preto e tentar algumas conclusões generalizantes mais ao final. Então, retomando, esse caminho aqui fazia a ligação com Minas e Goiás. Então, essa região da Mogiana, onde fica Ribeirão Preto, ela recebe muita gente de Minas, muita gente de Goiás e muitos imigrantes que vêm do litoral. Essa é a característica deste lugar. É um lugar de passagem, onde se formaram pequenas vilas em torno de igrejas que eram inicialmente pousos e que, em função da terra roxa do café, recebeu os cafeicultores e se tornaram, muitas delas, cidades grandes do interior de São Paulo. Se a gente observar esse mapa de 1776 da província de São Paulo, o Rio Pardo é o que é o mais importante de Ribeirão Preto. E veja que aqui embaixo está o Tietê, que faz aquele corte entre a parte mais rica aqui em cima, que leva para Mogiana, e a parte mais pobre do estado. E é neste caminho aqui, que várias instituições de misericórdia são fundadas, desde Campinas até para lá de Ribeirão Preto, né? Então, se nós pegarmos a história aqui da província de São Paulo,
sempre que se fala em misericórdia, se fala em elites que se legitimavam politicamente na movimentação da assistência que a misericórdia, os seus hospitais, os seus cuidados com os órfãos, com as mulheres, enfim, essa movimentação pela assistência aos pobres legitimava a ação política das elites. Isso é uma ideia generalizante que, como eu já disse, em cada lugar a gente tem que mostrar como é que isso se efetivou. No caso da província de São Paulo, nós estamos falando de uma província que precisou se autonomizar, porque em função das minas, São Paulo se esvaziou, chegou a perder a autonomia, ficou ligada ao Rio de Janeiro, e depois se autonomiza já na segunda metade do século XVIII. Então, na cidade de São Paulo, a instituição de misericórdia, a Irmandade, era muito ligada à Câmara dos Vereadores. E essa relação se fortaleceu ainda antes do processo de independência, e mais claramente ainda em 1806, com o Alvará Real. Ainda é Portugal que está indiretamente dando as cartas. É preciso reorganizar a assistência, é preciso controlar um pouco a vagabundagem, conforme diziam os iluministas. O Rafael Mantovani estudou isso recentemente, num trabalho bastante interessante, separando trabalhadores que mendigam por motivos pouco dignos daqueles que o fazem por efetiva necessidade. É claro, isso aqui é um vento iluminista, como eu gosto de chamar, né? São ventos iluministas, ou o Rafael chama de fiapos iluministas, acho que ele tem razão, são fiapos mesmo, porque nós estamos falando de uma vila pobre, mas uma vila pobre cujos seus contratadores estavam investidos nas grandes rotas, estavam ligados às grandes rotas de contratação que existiam aqui. E são essas pessoas que vão aos poucos, se assenhorar da Câmara. E, ao mesmo tempo em que se assenhoram da Câmara, vinda a independência, elas vão se movimentar na província também. E essa movimentação, ela se faz dentro de uma lógica que o Sérgio Buarque de Holanda chama de passagem do sertanista para o tropeiro e para o fazendeiro. É um caminho que São Paulo faz à medida em que se movimenta para a produção do açúcar e depois do café. Então é uma velha nova elite. Ela é velha porque traz determinadas ideias de legitimação que vinculam o exercício da política com a assistência na Irmandade de Misericórdia. Mas ela é também nova, porque nós estamos falando de um país que depois da independência teria que definir quais seriam os mecanismos políticos de ordenação da vida pública. E o município ganhou enorme importância a partir de 1828. As câmaras de vereadores recebem atribuições para a governação municipal, assumem papel na condução econômica das vilas, das cidades, nos cuidados com assistência. A obrigação dos vereadores era nomear comissões para visitar estabelecimentos públicos de caridade, para informarem o seu estado, o melhoramento que precisavam. Então, em 1828, vem uma nova lei que dá forma às câmaras municipais, marcando as suas atribuições, as suas eleições, os seus juízes de paz. Então, essa organização política, ao mesmo tempo em que define como seriam os regramentos nos diferentes lugares, dando força para as câmaras, indica também uma aproximação cada vez maior com a Irmandade de Misericórdia. E, portanto, ela não passa por um processo de homogeneização quando se fala em termos de Brasil, muito ao contrário. É possível dizer que essa lei de 1828 reforçou o caráter local que as Irmandades de Misericórdia tinham. Então, essa é a imagem do Largo da Matriz, de Ribeirão Preto, fundada em 1868. Aqui é outro, Ribeirão Preto está bem aqui, ó, na passagem do Rio Pardo, na região da Mogiana,
Então, é uma paróquia que se estabeleceu em 1856, basicamente para a criação de gado. É um lugar onde passavam boiadeiros, comerciantes, é um lugar de fluxo de comércio, era um pouso, simplesmente, né? De onde se podia chegar em Goiás, da onde se podia ir para o Paraná ou para Minas Gerais. E os anos de 1870 são os anos da expansão do café na região. Em 1871, Ribeirão Preto se torna um município autônomo. Em 1887, a Câmara liberta os escravizados da vila, né, antes de 88, e inaugura também o núcleo colonial Senador Antônio Prado, para aumentar o fluxo de imigrantes. Isso é importante de observar, porque quando em 1896 se funda a Sociedade Beneficente de Ribeirão Preto, que foi o primeiro nome da Santa Casa de Ribeirão Preto, né, da Irmandade de Misericórdia de Ribeirão Preto, quem funda são os fazendeiros que se estabeleceram a partir de 1870, que trouxeram os imigrantes, que trouxeram a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro em 1883. O que é interessante na história de Ribeirão Preto é o quanto que a fundação e o crescimento da cidade, se a fundação esteve ligada aos tropeiros e às pessoas das suas rotas de passagem entre Goiás, São Paulo, Paraná, São Paulo e Mato Grosso, por um lado, por outro lado, havia um incentivo dos cafeicultores das regiões que vêm do Vale do Paraíba, chegam a São Paulo, Campinas e caminham para o interior de São Paulo. Então, essa fala do Martinho Prado Júnior é muito interessante, porque ele escreve no jornal Província de São Paulo, incentivando as pessoas a irem na direção da vila de Ribeirão Preto, acompanhando o córrego do Retiro. É uma posição da qual ele pôde ver cordilheiras de muitas léguas, azuladas fraldas no Rio Pardo, onde se encontram riquezas, onde você vai poder encontrar um deslumbrante torrão agrícola da província de São Paulo, se não de todo o Brasil, descendo o Vale do Retiro, numerosas habitações, todas próximas umas das outras, pertencentes a gente pobre, mas uma pobreza singular. O que ele está querendo dizer? Que aqui a pobreza não é muito grande, que as pessoas pobres não são tão feias. O animal, o boi, o porco, devido às pastagens, é diverso e gordo. Enfim, o pobre animal aí é rico, sem outro auxiliar mais que o fogo. Então, observem, em 1870, na década de 1870, a população ali não devia passar de 5 mil habitantes. Seguramente não passava, ainda estou estudando esses dados, mas não passava. Em 1912, ela já tinha 58 mil habitantes, sendo 33 mil nacionais, arredondando, 14 mil italianos e 9 mil de outras nacionalidades. Resultado da ação desses fazendeiros que empurraram o café para aquela região e, por óbvio, entre elites e trabalhadores urbanos e rurais, fizeram a cidade crescer. Agora, a cidade crescer significa acumular os problemas que são os fundadores da saúde pública no Brasil. Então, isso aqui é um admirador e leitor do jornal A Cidade, que é o mais antigo de Ribeirão Preto, em 1909, falando Ribeirão Preto, que ainda há pouco tempo era apontado na Europa, em conferências que fazia um bom amigo, como uma das mais saudáveis cidades do mundo, está em assunto de salubridade, voltando aos tempos que ainda perdura a triste lembrança do paludismo, das febres paulistas que dizimavam a população. Ninguém ignora o quanto concorre para a insalubridade de uma cidade uma rede de esgotos sem a imprescindível abundância de água. E por isso estou de inteiro acordo com o reclamante em que providências devem ser tomadas, enérgicas e prontas, para o melhoramento desse serviço. Então, o que nós precisamos pensar é o que significou a fundação da beneficência, que se tornou a Santa Casa, em termos de clientela, de recursos, de relação com as áreas rurais e, acima de tudo, qual é o lugar do hospital no sistema de saúde que se desenhou nos primeiros passos da República. Os documentos de fundação da Santa Casa,
usam muito o termo caridade pública. E não é só em Ribeirão Preto, isso acontece em São Paulo, eu vi em documentação de Lisboa, vários colegas já me chamaram a atenção, isso acontece em muitas experiências. E, por óbvio, a ideia de caridade pública em torno de uma Santa Casa se relaciona com os avanços da febre amarela, cuidar dos braços para a lavoura, ao mesmo tempo em que as obras pias que aliviavam a alma e traziam prestígio social e que eram típicas do período colonial, se ressignificam de acordo com as características do lugar. E Ribeirão Preto é bastante interessante nesse aspecto, porque é uma cidade que se desenvolveu por interesse dos cafeicultores da terra, atrai gente por causa disso. E é um processo que em São Paulo é muito forte. Não é por acaso que em 1893 vem essa lei sobre a qual eu já tenho falado em outras oportunidades, em que a República encontra uma maneira de manter o arranjo institucional que garantia as misericórdias, e a partir de então a outras instituições que se organizavam como filantrópicas, a movimentação de recursos privados e públicos no oferecimento dos serviços dos seus hospitais e na construção de novos prédios quando fosse necessário. A Iria Junqueira é uma das grandes fazendeiras responsáveis pela fundação da Misericórdia em Ribeirão Preto, e no testamento dela, ela deixa claro: eu deixo 10 contos de réis para a Sociedade Beneficente de Ribeirão Preto. Mas não foi só no testamento que ela deixou. No próprio processo de montagem da Santa Casa, ela, que era uma coronela, tem toda uma acusação de ter assassinado o genro, enfim, umas histórias bem de elite do interior de São Paulo, era uma das grandes apoiadoras da Santa Casa. Ora, entre a caridade pública e a filantropia, será que nós realmente passamos do favor ao direito? É essa pergunta que eu pretendo responder com essa pesquisa, especialmente pensando nessa lógica entre a ética da compaixão e a construção da saúde pública. Narrativas que são atlânticas, porque envolvem Portugal e o Brasil, mas também envolvem Inglaterra e Estados Unidos em diferentes configurações. Mas a filantropia é digamos, um conceito fundamental para entender o atendimento à saúde no século XX. E não é só no mundo luso-brasileiro. Então, eu acho que vale especificar as singularidades da experiência paulista e de algumas das suas irmandades, para verificar se de fato é possível estabelecer algum tipo de generalização em torno da história da caridade pública e da filantropia no Brasil. Muito obrigada. Deixa eu tirar isso aqui, que eu... Parar. Eu parei o compartilhamento, Tairine? Parou sim, já está com a Gi, já. Com a Gisele. Já está com a Gisele? Então, eu vou reapresentá-la. Na verdade, eu vou agradecer, eu vou reapresentá-la, a gentileza de participar aqui do seminário. Muito obrigada, Gisele. O título: A Infância Pobre do Rio de Janeiro e a Santa Casa de Misericórdia, Saúde, Doença e Assistência, também de 1889 a 1930. Obrigada, Gisele, por favor. Peraí, que eu acabei de compartilhar o errado. Eu agradeço muito o convite da Ana para estar nessa mesa, a gente poder voltar a discutir um pouco mais sobre o papel das misericórdias. E como a Ana, eu vou partir de um ponto que a Ana comentou na fala dela, que é de como a gente pode pensar as misericórdias brasileiras. Eu acho que cada vez mais eu tô consciente de que as misericórdias brasileiras elas têm que ser olhadas na sua especificidade. Talvez a maior síntese que a gente possa fazer é ainda
que o Russell Wood fez para a Santa Casa da Bahia no período colonial, que é o papel semi-burocrático que as misericórdias vão exercer no Brasil colonial e, de alguma forma, também a partir do Império. Enfim, a minha apresentação de hoje, na verdade, esse é o título do projeto que eu tenho, que é a minha bolsa de produtividade no CNPq, e eu vou fazer um pouco, o que eu vou apresentar é um pouco como a gente pode pensar a infância pobre no Rio de Janeiro a partir dos dados da Santa Casa da Misericórdia. Mais especificamente, eu vou estar trabalhando com os dados da Casa dos Expostos. Enfim, tem que agradecer a Casa do Oswaldo Cruz, que é a instituição a qual eu sou servidora lá da Fiocruz. Tem que agradecer ao CNPq pela Bolsa de Produtividade e a CAPES pelo apoio ao Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde. Enfim, o objetivo desse trabalho é estudar quem eram os pobres atendidos pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, bem como as doenças que atingiam esse público. A partir do cruzamento de dados, eu vou pretender conhecer melhor como se estruturava a assistência prestada pela Irmandade às crianças pobres da cidade, pensando numa longa duração. Eu vou estar trabalhando com 2 dados bem específicos. Uma análise da indumentária das crianças internadas na Casa dos Expostos e os dados sobre as doenças das crianças. E eu também vou estar me baseando numa fonte muito específica. Não é o registro de entrada na roda das crianças, mas foi um livro aberto em 1873 que encaminhava crianças, principalmente do Hospital Geral da Misericórdia do Rio, para serem cuidadas na Casa dos Expostos, enquanto suas mães estavam internadas no hospital. Eram crianças temporárias porque podiam retornar para suas famílias, quer para suas mães, quer para algum parente, caso as mães viessem a falecer. Mas no caso de não ter nenhuma família direta, essas crianças acabavam por se tornar, por ganharem um registro definitivo na Casa dos Expostos. Essa fala, essa documentação que eu estou usando, eu encontrei na Casa dos Expostos, atualmente do Canário Romão Duarte, da Misericórdia do Rio. Na verdade, são 2 livros, um que faz registros de 1873 a 1884, e o outro que começa em 1903 e vai até 1912. Como vocês podem ver, tem um livro tem muito menos tempo, são 11 anos de registro, e o outro tem mais registro. Também são 11 anos, mas assim, a quantidade de registro que tem no livro do século XIX é bem maior do que a do livro do século XX. A economia da informação passa a preponderar. Também tem uma triste coincidência, que eu acho que eu tenho que ressaltar aqui, que ontem, por um acaso, ouvindo o jornal da Globo News, eu fui surpreendida com a notícia, quer dizer, eu e todo mundo, com o fechamento do Canário Romão Duarte. E que lá só tem 2 crianças sendo atendidas numa edificação que pode atender 200 crianças. Que a Misericórdia do Rio está fechando esse serviço. Assim, foi com muita tristeza que eu tomei esse conhecimento e não deixo de ter preocupação com o que será do acervo que está lá. Enfim. Eu estou falando aqui um pouco da Primeira República, mas a questão social ela está surgindo no Brasil a partir do próprio processo de abolição da escravatura. A pobreza urbana, que a questão social é a preocupação com o pobre, com a pobreza urbana, ela passa a ficar importante no Brasil com o processo de abolição da escravatura. Enquanto você tem a escravidão, o escravo ele é a preocupação
do seu senhor. Na qualidade de liberto, ele pode ser pobre ou não. Aí eu chamo a atenção da fala de um historiador da Unicamp, que diz que nem todo pobre, nem todo preto é pobre e nem todo imigrante é pobre. Então, a gente está falando de um universo e o que faz com que a assistência se preocupe com esses indivíduos? É quando ele fica doente, ele precisa do apoio da comunidade para se socorrer, porque ele não tem laço de solidariedade primária que o permita ter uma rede de apoio para suprir suas necessidades mínimas quando doente. Então, é esse indivíduo que não pode suprir suas necessidades mínimas quando doente, é que vai procurar os hospitais de caridade, dentre os quais a Misericórdia. A preocupação com o pobre é uma questão que já vem desde a Idade Média, pelo menos. Na Idade Média, o pobre era o imitato Christi, ele era uma imitação do Cristo, então você tinha que ajudar porque você estava fazendo uma ação olhando a Cristo. No período moderno, o pobre começa a incomodar. Você tem a maior urbanização e a pobreza urbana começa a incomodar. E essas instituições vão ganhando essa feição de maior especialização. E, enfim, essa questão da pobreza urbana que se agudiza no século XIX com o processo de urbanização, aliás, de industrialização. Nesse cenário, as mulheres e as crianças e a família em geral se tornam objeto da atenção de médicos, filantropos e do Estado. Então, assim, esse aqui é a fonte que eu falei para vocês. Essa é a capa do livro de 1873. Ele já começa o registro, o primeiro registro do livro é o número 92, ou seja, anterior a fevereiro de 1873, existiam 91 crianças que estavam com o registro misturado no livro de Entrada na Roda. Certamente, o maior fluxo de crianças vinda do Hospital Geral a partir de 1873 faz com que a Misericórdia abra um livro específico para recebê-las. Então, assim, as famílias... E tem um caput ali dizendo: as famílias cujos filhos forem remetidos para os expostos serão conservados depois da alta e a título de convalescença por mais 3 dias, durante os quais a administração reclamará a restituição das respectivas crianças, mandará entregá-las às suas mães, para que sairão com elas. Este ofício para a restituição será redigido e aberto, como fica desperto no artigo 1º, e a irmã superiora, no ato de entregar a criança ao portador do mesmo ofício, exigirá que ele escreva "recebi" e assine seu nome, remetido logo ofício ao irmão tesoureiro. E aí, olhando essas fontes, uma fonte seriada, eu pergunto: quem eram essas crianças? No século XIX, a gente vai ver que você tem, em números absolutos, uma predominância das crianças pardas, mas se somarmos com as pretas, a gente vê que as não brancas preponderam. Mas eu acho que no caso, eu acho importante nesse caso separar pardas e pretas, porque as pretas estão mais vinculadas à ideia do cativeiro e a parda você já pressupõe que seja liberta. Então, assim, mas também tem que chamar a atenção que o registro era muito de olho e dependia da pessoa que fez o registro. Uma criança podia entrar parda e voltar preta, entrar preta e voltar parda, quando não voltava branca. Então, assim, dependia de quem registrava. Dessas crianças, a gente vai ver que 54% dessas crianças vieram a óbito.
enquanto 36,5% voltaram para suas famílias. 8%, quase 9% dessas crianças ganhou um registro definitivo, viraram órfãos. E uma criança apenas foi transferida para outra instituição da Misericórdia. A Misericórdia do Rio tinha ainda o hospício de Pedro II para os alienados, tinha um fluxo de mulheres que saíam do hospício para parirem no Hospital Geral e seus filhos eram encaminhados para a Casa dos Expostos, enquanto suas mães estavam se recuperando do parto ou de alguma complicação do parto. E também mantinha, a partir da década de 70, o hospício de Nossa Senhora da Saúde, que era voltado para doenças infecciosas. Então, a gente tem um fluxo também de mulheres que pariram no Nossa Senhora da Saúde, cujos filhos que não estavam contaminados iam para o Hospital Geral. A nacionalidade da mãe. A maior parte das mulheres cuja nacionalidade está descrita no livro de 1800, do século XIX, esse tipo de informação não vai ter no século XX, elas são basicamente estrangeiras, com a maior porcentagem para as portuguesas, chegam a ser 13%, seguida das brasileiras, com 8,7%, e das africanas, mas já com 2% só. Então, mas se somarmos todas as estrangeiras, paraguaia, italiana, inglesa, francesa, espanhola, austríaca, argentina e alemã, a gente vai ter uma preponderância muito grande das estrangeiras. E o que a gente pode falar sobre essas crianças? Um pouco mais além dessas questões gerais que eu trouxe. Se a gente for comparar o século XIX para o século XX, a gente vai ver o século XX são os mais escuros. A gente vai ver no século XX, primeiro eu vou chamar a atenção, a gente tem 181 registros para o século XIX contra 461 do século XX. O aumento de registro, mantendo o mesmo período de 11 anos para cada livro, faz com que a maior característica seja a economia da informação. Enquanto no século XIX era um registro por folha, bastante detalhado, no século XX são 3 ou 4 registros por folha. Então, assim, a gente mantém um maior índice de crianças que vieram ao óbito. A mortalidade infantil ainda é a grande característica, mesmo nas crianças encaminhadas. Mas você tem uma grande permanente de crianças que retornaram para suas famílias e um grupo considerável que foi matriculado. Se a gente for pensar por cor, a gente vai ter nas brancas, o óbito é a maior, normalmente o óbito tem de ser o maior número de casos, exceto no conjunto das pretas, em que saíram mais crianças do que vieram a óbito. Mas esse é um quadro geral. Por cor, eu já comentei sobre isso. E agora para o século XX, a gente continua tendo uma maior presença dos pardos e dos não brancos na instituição. Mas a presença dos brancos é muito significativa. Ela é maior em termos numéricos do que as pretas, mas não é muito maior do que as pardas. No caso, se a gente pensar nas crianças que retornaram para suas famílias, a gente vai ter 88 crianças que retornaram para suas famílias brancas contra 80 pardas. No óbito, as pardas acabam morrendo mais do que as brancas, assim como entre as matriculadas.
E aí um pouco da cultura material que eu consigo perceber a partir da leitura dessas fontes. O registro de livros do século XIX, ele é bem mais detalhado, como eu já falei. A gente tem um cuidado na hora de referenciar o tecido da roupinha que a criança estava usando. E também a gente percebe uma maior diversidade de tecido, ao menos para as fraldas. Murim aberto, murim fechado, e assim vai por diante. E se, por um lado, havia maior diversidade no tecido, o uniforme básico do pobre fica inalterado para um grupo ou outro. Então, assim, para as crianças pequenas, camisa de murim, fralda de algodão, coeiro de flanela e touca de fustão. Mas há algumas variações possíveis: a touca de meia, o babador de fustão, as mantas, a presença de meias e sapatos. Para as crianças maiores, vestidos ou camisolas, calças, jaquetas. E os detalhes: a roupa está gasta, o tecido está desbotado, a presença do azul, do rosa, do verde, da encarnada, que é o vermelho encarnado, que é uma cor caríssima, e branca, ajudam a descrever e qualificar as peças. A presença de rendas, trancelins e afins também ajudam a gente a qualificar as peças. Os cintos ou cinteiros, que quase desaparecem no século XX, e também a presença de um enxoval, como, por exemplo, 5 fraldas, 2 camisolas, uma camisa, um coeiro, além da que a criança está usando. Os acessórios: uma medalha de Nossa Senhora da Glória no pescoço, um brinco de metal, 4 contas de vidro. Para o século XIX, na economia da informação, a diferenciação entre os pobres diz mais da totalização de vestimentas do que aos detalhes. Muitas crianças chegam só de camisola, sem fralda ou calção. Os cinteiros tendem a desaparecer no século XX. Os coeiros começam a rarear. Há casos de crianças que chegam com coeiro e sem fralda. As toucas também começam a rarear, e há várias de meia. Se a maioria de fustão, não podemos ignorar as de meia. Babadores e outros complementos ajudam a entender o cotidiano das famílias pobres e sua capacidade econômica. Presença vis-à-vis tecido, ou seja, quanto mais coisa e melhor tecido, melhor capacidade econômica daquela família. E se a gente vai para a questão da saúde da criança? O que a gente vê? Que as descrições são muito genéricas. Muito doente, bronquite é mais específica, fraqueza congenial, isso nas crianças que conseguiram sair. Lepra, moribunda, muito doente. Sem lepra, a gente tende até a achar estranho, porque é uma criança muito nova, por já estar com lepra. Oftalmia muito fraca, sarna, enfim. A sarna é uma doença muito ligada às más condições de higiene, também a febre, muitas vezes, em razão de como é que as crianças moravam. A causa dos óbitos em 1903 e 1912. Aí a gente vai. A criança chegou muito moribunda, muito doente, muito fraca, prematura. Algumas com algumas questões mais claras, que a fraqueza com hidrocefalia, bronquite, icterícia, que não é exatamente uma doença, mas é um estado, né? E aqui é um pouco o total de... É um panorama da idade das crianças. E a gente vê que a grande maioria está entre de 0 a 1 ano, ou seja, as crianças da puericultura extrauterina. Então, assim, são poucas as crianças com mais de 12 meses, ou seja, com mais de 1 ano. A gente vai ter
É como ele organiza por número, então não dá muito, mas ó, 1 ano, 2 anos, é muito pouco criança. São as crianças até 1 ano que preponderam nessa transferência. E se a gente pensar, e aí, assim, se a gente pegar um período mais específico, que é janeiro a julho de 1918, a gente for ver, a gente percebe a grande. Isso aí já tem uma grande diferença, é caso a mortes, e é registro realizado por médico. Então, você já tem a definição mais clara da doença, ou seja, as doenças gastrointestinais, elas ganham grande importância, as doenças respiratórias também. Se a gente for somar as respiratórias com gripe, pneumonia, a gente vê que vai ser um volume bem considerável. A sífilis é outro problema seríssimo. A debilidade congênita. Pode ser que essa debilidade congênita também tenha alguma característica de sífilis aí dentro. A grande questão é que eu não sei o que significa decomposição, mas é uma percentagem bem alta, 15%. Enfim, o que a gente pode aprender sobre as mortes dessas crianças? O tempo de permanência da criança na casa dos expostos fala sobre as doenças. Quanto mais, se o tempo é longo, muitas vezes o problema foi adquirido lá mesmo. Se o tempo é curto, já chegou doente. Se o tempo é muito curto, entrou muito doente. Nos registros tanto desse livro quanto dos registros da Roda, quando você tem o batizado com muita rapidez, é porque a criança está correndo risco de óbito. Muitas vezes, a causa das mortes foi adquirida na casa dos expostos, como o menino João Braz, que morreu de decomposição em 1918. Esteve no estabelecimento 8 meses e 15 dias. Marta, que morreu de enterite, esteve no estabelecimento por 6 meses e 17 dias. Hilda morreu de gripe em 5 de abril de 18. Esteve no estabelecimento 9 meses e 15 dias. Outros já entram na casa doentes, como Cândido, que morreu de sífilis hereditária em março de 18. Ficou no estabelecimento 10 meses. João Marques Pereira morreu também de sífilis hereditária. Esteve no estabelecimento por 2 dias. E Maria de Lourdes, que morreu de enterite, que ficou no estabelecimento por 3 dias, ou seja, ela já chegou com problema gastrointestinal. As condições das crianças falam mais sobre as suas famílias e suas condições de vida do que do atendimento em si recebido na casa dos expostos. As sarnas são doenças da falta de higiene. As doenças respiratórias apontam para a qualidade da moradia das famílias. Os cortiços, as alcovas, os barracões. As doenças gastrointestinais, uma das grandes batalhas do pediatra Fernandes Figueira, e a razão pela qual ele sempre defendeu o aleitamento materno como a melhor alimentação para a criança, não à toa que é a maior causa mortes. E a sífilis, a presença constante das crianças com sífilis congênita, nos leva a refletir sobre o problema social e sanitário que a doença passou a representar na virada do 19 para o 20. Eu esqueci de botar o nome do jornal. No início do século, o Vagalume é um cronista que eu acho que é na Tribuna, não estou me lembrando, ele escrevia suas crônicas sobre os pobres trabalhadores na página do jornal que eu acho que é a Tribuna. Seus personagens podem pagar uma hospedaria para pernoite, o curativo na farmácia e mesmo tem a escolha de procurar um curandeiro ao invés do médico. Também fazem festa regadas a comida e bebida e conseguem se organizar para defender seus direitos. Esses personagens, quando doentes, poderiam se tornar utentes da assistência mantida da misericórdia. Mas quem era o pobre que buscava o hospital como lugar da assistência? A partir de 1873, percebe-se uma maior presença de mulheres que levam seus filhos até 2 anos para o hospital. Muitas vezes, é verdade,
As crianças nasceram em suas enfermarias. Conforme eu apontei já no artigo de 2016, as crianças encaminhadas do Hospital Geral da Misericórdia do Rio de Janeiro para a Casa dos Expostos, mantida pela mesma instituição, começa a aparecer apenas no século XIX, ganhando força a partir de 1850, combinando com a abertura do livro de 1873. Para concluir essa minha apresentação, os dados falam da vida das famílias ou de sua ausência, uma vez que a falta de estrutura familiar ou dos laços de solidariedade horizontal é a responsável por levar ao internamento dessas mulheres no hospital, falta esta excessiva a seus filhos. Algumas dessas mulheres eram solteiras ou viúvas, como a alemã Ana Celina, de 34 anos, falecida de febre amarela no dia 24 de março de 1875, cujo filho Oscar, de 18 meses, foi encaminhado nesse mesmo dia para a Casa dos Expostos. No dia 19 de abril, Oscar voltou para a família. Sorte não teve João, de 22 dias, filho da francesa Bonnard, que faleceu de febre amarela e diarreia. João deu entrada no dia 25 de maio de 1875 e faleceu 4 dias depois. Às vezes, a pobreza faz com que mãe e filha fossem recolhidas ao depósito público da corte e de lá encaminhadas para o Hospital Geral da Misericórdia, como no dia 6 de agosto de 77. A menina Marte tinha 2 meses e da mãe só sabemos o pronome, Luísa, que era parda. Maria faleceu no dia 2 de outubro do mesmo ano. Esse processo de encaminhamento de crianças entre o Hospital da Misericórdia e a Casa dos Expostos vai, aos poucos, transformando a Casa dos Expostos de depósitos de crianças rejeitadas a espécie médico-assistencial. Na virada do 19 para o 20, esse processo se agudizará e coincide também com a criação da Cátedra de Pediatria na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e de Salvador, em 1883, e a formação da primeira geração de pediatras. A partir de 1899, fez o surgimento de diversas instituições de assistência voltadas para a criança pobre, tendo à frente a primeira geração de pediatras e puericultores. Médicos que muitas vezes tentam reformar as antigas casas de assistência. E aí eu vou pegar o exemplo da Santa Casa do Rio e a presença do Fernandes Figueira. Na verdade, Fernandes Figueira, em 1908, ele vai nos jornais e aplaude a transformação na verdade, no Congresso de Assistência Pública e Privada de 1908, ele vai aplaudir a transformação da Casa dos Expostos. Ele já está anunciando a transformação que vai ocorrer de fato em 1909 e 10. Em 1909, a primeira grande transformação da Misericórdia, no que significa a assistência à criança, é a inauguração da Policlínica das Crianças Pobres da Santa Casa da Misericórdia, cuja direção técnica coube ao próprio Fernandes Figueira. É nas suas dependências que será criada, em 1910, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Fernandes Figueira irá construir, ao redor de si, um grupo importante de jovens médicos que irão pôr em prática sua política de assistência à infância. Em 1910, a inauguração da nova sede da Casa dos Expostos na Rua Marquês de Abrantes, no Flamengo. Sede essa que está sendo fechada, que foi fechada agora pela Misericórdia, ou seja, depois de 110 anos de funcionamento. A criação de um serviço denominado de creche para atender as crianças de 0 a 2 anos. A direção coube a Antônio Santos Moreira, assistente de Fernandes Figueira. Percebe-se uma maior medicalização da Casa dos Expostos. É criada a seção de enjeitadas, desamparadas e temporárias. Os estudos mostram que o enjeitamento vai diminuindo na medida que as desamparadas e temporárias crescem. E também é nesse momento que é criada uma escola de ensino fundamental para as crianças e profissionalizante, com sapataria, alfaiataria e para as meninas trabalhos de prendas domésticas.
Essa não é a única transformação da misericórdia. Desde o final da década de 1890, a Misericórdia do Rio mantém a instituição que é... Gente, acabei de esquecer o nome. Na Glória, que foi a doação de um legado pio, que era uma instituição para receber crianças e dar serviços profissionais. Acabou de fugir o nome. A Misericórdia também mantém, ao longo do século XIX, diversos outros asilos, principalmente para receber essas crianças temporárias vinculadas a seus hospitais e hospícios. Mas, assim, se a gente for pensar em termos de Rio de Janeiro, a Misericórdia do Rio e a Casa dos Expostos do Rio de Janeiro, ela dá a Misericórdia do século XVI e a Casa dos Expostos do início do século XVIII. Então, assim, a transformação nessa instituição foi muito mais lenta. Mas o Estado do Rio, o antigo Estado do Rio, lembrando que a corte foi desmembrada da capitania do Rio de Janeiro e virou a província do Rio de Janeiro, na antiga província do Rio de Janeiro, em 1850, você tem a criação do Asilo Santa Leopoldina, que é voltada apenas para meninas e aonde a educação profissional passa a ser a tônica das ações da instituição. A gente vai ver, eu tenho um artigo que vai sair na revista da Unesp, na revista de História da Unesp, que eu vou mostrar bem essa questão da criação dessas misericórdias no interior da província do Rio de Janeiro. E eu vou trazer um pouco no que a Ana estava discutindo, que é o que significa a abertura dessas instituições no interior da província do Rio de Janeiro, e a gente vai ver que a Misericórdia de Vassouras vai ter a criação de um asilo, que é o Asilo Furquim, em 1880, que vai se especializar em atendimento de meninas e vai ser espelhado na experiência de Niterói. Então, eu acho que, assim, são experiências muito diferentes que vão ocorrer e que a gente tem que entender a especificidade de cada local e de cada instituição. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. Opa, aqui é tudo meio lento aqui. Cada vez que eu tento ligar e desligar, eu acho que eu vou fazer besteira. Muito obrigada, Gisele. Então, eu vou passar a palavra para Maria Renilda Barreto, que eu já apresentei para vocês. Então, vou só agradecer bastante de novo a gentileza de participar do nosso seminário aqui. A palavra é sua, Renilda. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estão aqui? Para baixo. A gente ouve, mas está um pouquinho baixo, Rê. Vê se você consegue aumentar um pouquinho. Vou tirar o microfone. Ficou melhor agora? Ficou. Agora ficou ótimo. O microfone não está ajudando. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, eu agora não vejo vocês, só vejo a apresentação. Se houver alguma interrupção, algum problema, vocês sinalizam, por gentileza. Eu quero muito agradecer esse convite da Ana, né? É um momento muito importante para a gente se reunir novamente, depois de tanto tempo de afastamento físico, e ter esse contato e retomar as nossas discussões. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade da gente se encontrar virtualmente. Acalentei a esperança até o último momento da gente estar em São Paulo com vocês. Mas, enfim, né, vamos como é possível ainda. O trabalho que eu apresento chama-se Reinventando a Vida nos Territórios de Escravidão Moderna, Assistência, Pacificação Social e Poder de Distinção no Brasil Imperial. Eu quero partir muito de uma fala da Gisele e da Ana, de que é preciso compreender as especificidades locais para, quiçá, conseguirmos fazer uma síntese que apresenta
aspectos em comum, não há dúvidas, mas que apresenta muito mais a diversidade. Então, eu estou trazendo aqui hoje uma fala de diversidade de organização de misericórdias. A nossa reflexão, ela discute os mecanismos de organização à saúde, assistência à saúde no interior da Bahia, na primeira metade do século XIX, a partir da criação da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, na Vila de Nazaré, em 1830. Investiga-se a composição social, racial, econômica e de gênero do grupo social que organizou essa Irmandade, as finalidades da confraria e como essa estrutura se ajustou às demandas do cenário local, nacional e global. A Irmandade de Nazaré oferece uma possibilidade, a Irmandade da Misericórdia em Nazaré, oferece uma possibilidade de compreender o protagonismo da população afrodescendente e da experiência de interiorização da assistência à saúde no Brasil Império. A historiografia recente tem revelado que a escravidão fomentou alterações que extrapolam a esfera econômica, modificando as interações sociais, culturais, científicas, artísticas, filosóficas, linguísticas, educacionais, territoriais, enfim, e dentre outros campos as relações humanas. A fundação de irmandades para projetar grupos e para grupos sociais e para assistir à pobreza será compreendida como ação social em momento de contra-revolução. Não por acaso o Recôncavo Rebelde foi alvo da fundação das Santas Casas em Cachoeira, Nazaré e Maragogipe. O antigo modelo de articulação entre Estado e sociedade em prol do controle social é reorganizado pelas elites locais e tem, a um só tempo, o papel de diálogo entre os poderes local, estadual e nacional, bem como a organização de segmentos sociais em prol de uma agenda comum, a resolução de questões sociais. As confrarias e seu poder de articulação político-social foi uma herança do período colonial, conforme Ana já apontou inicialmente, remodelada e ampliada numericamente a partir do século XIX. Trabalhamos com o argumento de que a população negra, ou seja, pretos, pardos e mestiços, elaborou estratégias híbridas de diferenciação social, capitalizou prestígio, ampliou os contatos sociais e deu o tom da civilidade local através da criação dessa irmandade, tradicionalmente, da Irmandade da Misericórdia, tradicionalmente de homens brancos da elite financeira e política. Essa opção interpretativa alinha-se à perspectiva proposta pelo Paul Gilroy, onde as trocas transnacionais e transculturais fizeram surgir culturas planetárias híbridas e heterogêneas. Na composição dessa pesquisa, nós utilizamos como principais fontes documentais o Compromisso da Irmandade da Santa Casa de Nazaré, de 1852, os registros paroquiais de óbito, os testamentos e a compilação dos documentos da instituição, que foram reunidas numa obra chamada Um Século de Evolução, Contribuição Histórica, publicado pela primeira vez em 1933 e republicado em 2006. Pois bem, o Estado português implantou no Brasil, conforme já falamos, esse modelo de assistência, o modelo da assistência da misericórdia, ancorado fortemente na atuação das câmaras municipais e dessas irmandades de caridade e confrarias locais. Esse foi o modelo de assistência implantado pelo Estado português. Dessas instituições, a mais burocratizada e complexa foi a Santa Casa da Misericórdia, que se espalhou por todo o Império Lusitano e deu o tom da assistência material e espiritual aos seus confrades e aos pobres merecedores. Essa tabela que eu lhes apresento mostra aí uma síntese da Bahia durante o período colonial, onde foram instaladas 3 irmandades nos moldes da Misericórdia Lisboeta. Foram as de Salvador, Ilhéus e Santo Amaro. Durante o século XIX, já no período imperial, surgiram mais 9 irmandades, localizadas em Cachoeira, Nazaré, Maragogipe, Valença, Oliveira dos Campinhos, Barra Grande, Lençóis, Feira de Santana, Juazeiro. As 5 primeiras que vocês visualizam aí se localizam no chamado Recôncavo Baiano,
região estratégica para o comércio entre o Sertão e Salvador, região da grande e da pequena lavoura, da produção hortifrutigranjeira e do pescado. Os estudos monográficos sobre cada uma dessas irmandades, que abraçaram o rótulo de misericórdia, vêm mostrando as especificidades regionais, os arranjos políticos entre o local e o global, os consensos e dissensos do campo, os interesses pessoais, as disputas por espaços profissionais e os mecanismos de legitimação social de grupos localizados nas franjas do tecido social, dentre outros aspectos. O processo de expansão das Santas Casas no recôncavo da Bahia foi marcado pela participação de homens de elite, da elite imperial, naturais de Salvador ou de vilas do recôncavo, donos de terra e de escravos, abastados comerciantes e homens participantes do topo da hierarquia política local e nacional. A misericórdia de Nazaré se apresenta como um contra-exemplo. Então, nós indagamos o quanto a misericórdia de Nazaré se afasta ou se apoia no padrão conhecido de criação das misericórdias. À guisa de uma conclusão provisória, porque essa é uma pesquisa em andamento, também como faz parte, né, da Bolsa de Produtividade CNPq, à guisa de uma conclusão provisória, as evidências documentais revelam que a população afrodescendente viu na criação da Santa Casa da Misericórdia um mecanismo de ascensão e aceitação social, que através dessa instituição foi possível estabelecer uma linha divisória entre os negros, pardos e mestiços fora da lei e a, entre aspas, boa sociedade local, e de ingressar nos circuitos de civilidade e de aceitação social. Mas, onde fica Nazaré, né? Aí vocês estão vendo o mapa em que apresenta o recôncavo baiano. Denomina-se recôncavo baiano essas terras aqui ao redor da Baía de Todos os Santos. Essa meia-lua, aqui está a Baía de Todos os Santos. É uma área entre 10 e 13 mil quilômetros quadrados, uma região bem drenada por rios, igarapés, manguezais, foi uma área também de mata atlântica e de terra fértil. Apesar das características gerais definidoras desse território, o recôncavo sempre foi marcado pela diversidade demográfica, humana e econômica. Portanto, nós vamos adotar, na nossa fala, uma subdivisão apresentada pelo professor Stuart Schwartz. Segundo ele, o recôncavo foi dividido em 3 zonas. A zona norte, que é essa aqui que eu estou apontando para vocês, composta por Salvador e freguesias urbanas e suburbanas, São Francisco do Conde e Santo Amaro da Purificação. Aqui está o chamado recôncavo do Açúcar. A zona fumageira, que está aqui, localizada no solo arenoso do rio Paraguaçu e Cachoeira. E o recôncavo sul, que é este aqui, né, onde estavam as vilas de Maragogipe e Jaguaripe, também chamado de recôncavo mandioqueiro, caracterizado pela pequena propriedade e pela agricultura de subsistência. Essa era a configuração geopolítica do recôncavo no raiar do século XIX, e nosso olhar volta-se para esta região aqui, que é o recôncavo sul. Nazaré, aqui está apontada aí com a setinha, localiza-se na parte sul, na contracosta da ilha de Taparica, situado na margem direita do rio Jaguaripe. Em 1831, um ano após a criação da Irmandade da Misericórdia, que ocorreu em 30, o arraial de Nossa Senhora de Nazaré, pertencente à vila de Jaguaripe, adquiriu autonomia político-administrativa e foi elevada à vila de Nossa Senhora de Nazaré. Posteriormente, através de uma resolução provincial, em novembro de 1849, a vila passou a se chamar Constitucional Cidade de Nazaré. Portanto, por essa rápida descrição cronológica, por essa rápida narrativa cronológica, salta aos olhos a fundação de uma Irmandade da Misericórdia em uma freguesia. Por que escolher a freguesia de Nazaré e não Jaguaripe? De partida, nós podemos interpretar que essa foi uma estratégia política dos locais para elevar Nazaré à categoria de vila. A literatura aponta a crescente importância econômica de Nazaré a partir do início do século XIX, com a movimentação do seu porto e como centro produtor e exportador de farinha de mandioca, produto de grande relevância e de grande importância na dieta alimentar baiana.
Além disso, as transformações políticas ocorridas na primeira metade do 900 revelam o crescente poder da boa sociedade local articulado ao poder provincial. Nessa espiral de ações, a criação da Santa Casa da Misericórdia, a despeito da existência de outras irmandades que havia no local, indica que a elite viu na misericórdia o seu espaço de distinção social, a marca de prestígio e poder que as inseria no repertório de civilidade e de proximidade com o poder público, e também de ascensão simbólica. Se, por um lado, a Irmandade da Misericórdia foi o espaço de qualificação e distinção dos melhores da terra, por outro, nos interessa questionar como era a configuração social da região, ou seja, de Nazaré e seu entorno, na primeira metade do século XIX. Vocês estão vendo aí uma imagem do rio Jaguaripe, é o rio que corta Nazaré. Essa imagem é da primeira metade do século XX, 1952. Entretanto, essa imagem ela é bastante representativa, porque aí está a pungente Nazaré para a altura, e vocês podem ver aí canoeiros a partir essa imagem, guardando, com licença pelo anacronismo, pedindo licença pelo anacronismo, essa imagem aí poderia muito bem ser uma imagem do século XIX, onde o rio é singrado por canoas, saveiros, e onde a população que singra esse rio, trazendo para lá e para cá mercadorias, é uma população negra, uma população formada pelos pretos e pardos. A década de 1830, ela foi bastante turbulenta na Bahia, com inúmeras revoltas de cariz diverso. Revolta anticolonial, antilusitana, federalista, militar e inúmeras revoltas escravas. Neste cenário de agitação social provocado pela plebe livre, como diz João Reis, os africanos e seus descendentes perceberam que as rupturas institucionais e divisões entre os brasileiros livres poderiam facilitar-lhes o sucesso. Em 1932, os soldados que lutaram na Guerra de Independência atacavam os povoados e eles chegaram a ameaçar invadir Nazaré e suspender o comércio de víveres. Além disso, em 1809, um grupo de 200 a 300 cativos em fuga tentaram tomar o povoado de Nazaré. A região foi atravessada por tensões permanentes entre escravos, libertos, mulheres e homens pobres, com as autoridades e os fazendeiros. Zona de constante conflito e local de esconderijo de cativos fugitivos, de formação de quilombos, de planejamento de rebeliões escravas e de trânsito de libertos, a criação de uma Santa Casa também pode ser compreendida como um elemento de pacificação social e de controle. Na composição do nosso argumento, vamos usar largamente os trabalhos do historiador Wellington Castellucci Júnior. O pesquisador, ao estudar as estratégias de luta e resistência de escravizados e libertos no período de intensificação dos processos disciplinares, compôs o cenário social dos excluídos, no qual nos apoiamos para compreender quem era a população em situação de fragilidade, quem eram os tais pobres, tão mencionados na documentação da Santa Casa de Nazaré. Certamente, o grupo social trabalhado por Castellucci Júnior compôs o segmento-alvo das ações de repressão pelo Estado e também de pacificação social. No início do século XIX, estima-se que havia na freguesia de Nazaré cerca de 1.439 pessoas escravizadas. Em 1876, já elevada à categoria de cidade, a urbe contava com aproximadamente 13.500 pessoas, sendo 2.300 em média cativas. Ainda nos faltam pesquisas que permitam recuperar o perfil racial da população de Nazaré ao longo desse período que nós estudamos, que é a primeira metade do século XIX. Contudo, atualmente a região possui um percentual significativo de pretos e pardos. Segundo o censo do IBGE em 2010, dos 27.200 habitantes do município, 6.166 eram pretos e 16.917 pardos. Deste modo, 84,6% dos habitantes são afrodescendentes. Essa questão racial é demasiadamente forte para desconsiderarmos a possibilidade de, no passado, aquela região ter sido local de assentamento de negros e mestiços
em todos os segmentos sociais, desde os poucos afro-baianos com alguma fortuna, passando pelos remediados e chegando àqueles das franjas do tecido social, na linha da pobreza ou abaixo dela, na indigência. Bom, mas voltando ao século XIX, aquela gente perigosa, entre aspas, né, estudada por Castellucci Júnior, reagiu à tentativa de disciplinarização organizada pelo Estado, às leis municipais que visavam proibir a circulação de pessoas desconhecidas, fiscalizar a movimentação portuária e evitar os crimes e as fugas tão comuns nessa região. Diante das inúmeras evidências de uma Bahia rebelde e de um território explosivo, os juízes de paz do Recôncavo Sul se reuniram em 1831, com o propósito de evitar a articulação entre libertos, cativos, ciganos e vadios. Os negros, mulatos e pardos que seguiam esse caminho que vocês estão vendo aí, que era o caminho das águas, com produtos necessários para o abastecimento local e o escoamento da produção, deveriam apresentar um passaporte emitido pela autoridade policial de origem com a descrição de sua aparência física. Essa população sistematicamente burlou o regramento oficial, construiu alternativas de sobrevivência e de liberdade facilitada pela geografia da região, uma geografia ribeirinha, litorânea e também de mata fechada, para onde um grande número de escravos fugitivos e forros procurados pela justiça zanzaram e escaparam das malhas da lei, fincando nesta região de difícil penetração, fincando ali sua moradia ou apenas passando rapidamente para tão logo se deslocar em direção ao sul da província da Bahia. Um exemplo que eu retirei dos documentos diz que em 1825, Antônio Joaquim da Costa, residente na vila de Santo Amaro, ou seja, Recôncavo do Açúcar, ofereceu recompensa para quem denunciasse o paradeiro do escravizado Antônio Alfaiate, que fugira havia 1 ano e 7 meses. O anúncio finalizava informando que Antônio nasceu na vila de Cachoeira, Recôncavo do Açúcar, onde morava sua mãe e que havia sido visto em Jaguaripe ou Maragogipe, Recôncavo Sul. Esse anúncio é um entre dezenas que reporta a fuga de escravizados, mas nos interessa no âmbito desse artigo o itinerário da fuga. O escravizado sai do Recôncavo do Açúcar para o Recôncavo da Mandioca. Não nos causaria espanto se Antônio Alfaiate vivesse e circulasse no Recôncavo Sul com outra identidade, camuflado por uma rede de acolhimento de mulheres e homens negros que, pelos mais variados motivos, o colocou sob proteção. Ser negro, independente se escravizado, livre ou liberto, representava aos olhos do Estado um perigo em potencial. As autoridades governamentais tentavam, sem sucesso, controlar a questão social por leis, pela força das armas e pela violência. Vale lembrar a criação da Guarda Nacional em 18 de agosto de 31, a qual reforçou o mandonismo local, alargou a rede de favores e perseguições e ampliou os poderes dos proprietários de terra. A autoridade civil empoderada pelo Estado passou a defender seus interesses, escolher seus protegidos e reclamar pela força das armas o que julgava que lhe pertencia. As ações da Câmara Municipal e da Guarda Nacional estavam longe de ser pacificadoras, mas uma Santa Casa poderia representar um respiro de acolhimento para aquelas pessoas tão perseguidas e reativas e uma forma de controle das elites sobre os explosivos pobres e miseráveis. Os homens que estavam na Câmara eram os mesmos que estavam na Guarda Nacional e na Misericórdia. Bom, voltando aqui para a Irmandade de Nazaré, ela foi instituída, como eu disse há pouco, em 30 de agosto de 1830, a partir de uma reunião na residência do camarista Francisco José de Araújo Cruz, onde estiveram presentes José Gonçalves Martins e outros cavalheiros de destaque. Martins era juiz. Segundo o magistrado, havia um grande número de indigentes doentes, vindo de vários lugares do Recôncavo e do Sertão, espalhados pelos beirais das casas e outros pontos da cidade. Martins considerava essa cena incompatível com os foros de civilização. Daí a necessidade da fundação de um hospital que pudesse amparar aquela gente infeliz, oprimida pelas enfermidades. Fecha aspas. No plano ideológico, a criação da Irmandade se pautou na caridade, no patriotismo e na civilidade.
E aí eu tomo como síntese as palavras do próprio juiz, que foi um dos protagonistas da criação dessa Irmandade. Mas no plano material, Martins direcionou quem seriam os merecedores da assistência a ser prestada pela Santa Casa. Ele diz claramente: os merecedores são os braços agrícolas e o trabalhador indigente. Os compatriotas que caíram em miséria e que ficaram impossibilitados de prover o seu sustento e cuidar dos seus males. A viúva, a mulher solteira, virtuosa e trabalhadora. Fecha aspas. A misericórdia de Nazaré estava sob proteção dos santos padroeiros, Senhor Bom Jesus dos Aflitos e de Nossa Senhora. E pelo compromisso de 1852, segundo compromisso a que tivemos acesso, o primeiro não foi localizado, pelo compromisso de 52, era formada por indivíduos de ambos os sexos, homens e mulheres, com o propósito de exercer a caridade a partir dos seguintes meios. 1. Criar um hospital para socorrer os doentes pobres. E essa foi a primeira ação deles. 2. Sepultar os mortos em cemitério próprio. 3. Criar os enjeitados em casa própria da Irmandade ou de particulares, encaminhando os meninos para uma profissão e as meninas para o casamento. E 4. Sustentar os presos pobres, prestar conforto espiritual e sepultamento dos condenados à execução penal. E eles fizeram, ao longo da primeira metade do século XIX, período que estudamos, todas essas ações. A Irmandade era hierarquizada, assim como a sociedade, e havia 8 classes de irmãos. Essa também é uma particularidade dessa Irmandade. A primeira particularidade, ser composta por afrodescendentes. Segunda, ter mulheres na sua mesa. E terceiro, uma divisão em 8 classes de irmãos. Para ingressar, o pleiteante fazia um requerimento à mesa e pagava uma joia de 50 mil réis. Deveria ter idade completa de 21 anos ou ser emancipado, ter meios honestos, estáveis de subsistência e conhecida morigeração. A primeira mesa foi composta por José Gonçalves Martins, o juiz, pelo alferes, vejam a quantidade de militares, pelo alferes Antônio Nunes Pinheiro e Manuel Joaquim Gonçalves, pelos advogados Pantaleão Conegundes de Souza e Manuel Clemente Caldas. Ainda em setembro de 1830, ocorreu a eleição e também a posse da primeira mesa, constituída por 16 membros, sendo 4 oficiais, provedores que ocupavam os cargos de provedor, escrivão, tesoureiro, procurador, 12 visitadores e 12 zeladoras. Dos 16 homens que compunham a mesa, 10 eram militares e 1 era juiz. É notável que os integrantes da mesa compusessem a elite local, o que revela uma característica das misericórdias, tanto em Portugal como no Brasil. A existência de militares, tanto os homens de armas, alferes, tenente, capitão, na mesa diretora, indica que a defesa do território e da ordem era fundamental para Nazaré. Partilhamos de uma interpretação semelhante à da historiadora portuguesa Marta Lobo, de que os militares abriram importante força social nas Irmandades, com poderes específicos em dada conjuntura. E esse grupo teve, em contrapartida, o reforço do seu poder e prestígio locais, ingressou em uma rede de solidariedade, garantiu acesso a tratamento de doenças e ferimentos, garantiu amparo em caso de invalidez e, sobretudo, enterramento digno e as missas para as almas. As mulheres figuraram como integrantes da mesa apenas no compromisso de 1832. No segundo compromisso, em 52, elas passaram a ser chamadas de irmãs protetoras, com a obrigação de visitar as enfermarias femininas do hospital, a casa dos expostos, o recolhimento, cuidar da rouparia dos estabelecimentos da Santa Casa e fornecer insumos para o curativo dos enfermos. Temos o cachorrinho aqui do vizinho também entrando na live. É perceptível que, a partir da sedimentação da misericórdia, as mulheres vão perdendo espaço, ainda que tenham sido benfeitoras. Eu cito o caso de Bernarda Maria de Jesus Caldas e Constância de Góes Vasconcelos. Essa última era uma baronesa, a baronesa de Taitinga. Para os mesmos períodos, encontramos 3 benfeitores, um com título também de baronato. Agora eu chamo a atenção para um outro tipo de mulher, a Dona Maria Vicência da Lapa, que em 1846 se tornou irmã de primeira classe, ao doar uma casa arruinada
situada à Rua do Cotovelo e posteriormente alienada por 60 mil réis, porque estava muito arruinada. Certamente a conduta moral de Dona Maria estava dentro do código de comportamento desejado pela sociedade local. Essa doação, ela não foi tão expressiva se nós compararmos ao preço do escravizado José, que foi arrematado em haste pública para servir no hospital. Né? José foi arrematado por 301 mil contos de réis, enquanto a casa doada foi de 60 mil réis. A preocupação com a morte levou Ana Rita Xavier a deixar para a Santa Casa um crucifixo de prata e ouro com a condição da Irmandade fazer o seu enterro e também o da sua irmã, celebrar a missa por sua alma. Essa segunda mulher, diferente da primeira, não era uma sinhadona. Não se tornou membro da Irmandade, mas negociou as condições para uma boa morte. A preocupação com a morte fez parte da vida de Maria Teresa, que deixou o testamento regulando seu bem morrer. Essa mulher crioula e viúva morreu aos 100 anos, segundo os documentos, em agosto de 31. Ela recebeu os sacramentos de penitência e a extrema-unção, teve enterro solene, com todos os sacerdotes da povoação presentes. Foi sepultada na Igreja Matriz de Nazaré com o hábito de São Francisco. Ela teve o corpo encomendado pelo vigário Manuel Jacinto de Almeida, que era também capelão da Santa Casa da Misericórdia. O caso de Maria Teresa, que não era uma sinhadona, mas que teve a sua morte regrada nos moldes da boa elite baiana, bem como o retrato dos benfeitores e benfeitoras, os retratos, né, que estão expostos no Salão Nobre da Santa Casa de Nazaré, revelam a cor da pele da elite nazarena. Eram homens e mulheres de cor, para usar a mesma expressão de Tales de Azevedo ao tratar da elite negra soteropolitana, a elite de Salvador, ou afrodescendente, para usarmos uma categoria racial dos nossos dias. Portanto, doar objetos, dinheiros, escravos, objetos litúrgicos foram comuns em Nazaré. Seus doadores caíam nas boas graças da Irmandade, ampliavam a admiração, o respeito e incrementavam o capital social. Em uma sociedade onde a troca de favores era a tônica das relações, essa atitude estava revestida de significado simbólico, político e social. Para finalizar os estudos de casa, eu amo os estudos de casa, foi o caso de Antônio Francisco Pinheiro, que em março de 48 ofereceu 100 mil réis a fim de que lhe fosse permitido carregar a imagem do Senhor dos Aflitos, padroeiro da Irmandade, na procissão dos fogaréus. A proposta foi aceita e Pinheiro se tornou irmão de segunda classe. Se ele carregou o andor do Senhor dos Aflitos, não sabemos. Mas a imagem deste santo de devoção era toda aparelhada em prata, tendo uma flor de ouro no centro do diadema. Também de ouro eram as letras de inscrição no alto da cruz e foi doada por um dos benfeitores, o barão de Taitinga. Portanto, como doador e benfeitor, cabia ao barão a prerrogativa de conduzir na procissão de endoenças. A estratégia de Antônio Francisco revela os mecanismos de ascensão de homens que não nasceram sob o manto da fortuna e do reconhecimento social, e que usaram a Irmandade como forma de distinção social, de estar próximo dos mais poderosos, de reforço das redes de sociabilidade e também de reforço do clientelismo. Aí, né, já caminhando para o fim, que eu acho que eu já extrapolei meu tempo, Ana muito gentilmente ainda me cortou. Aí nós temos uma imagem do hospital atual, né, de Nazaré. Esse hospital foi inaugurado em outubro de 1888, né, no último ano do Império. O hospital, como eu já disse, foi a primeira ação da Misericórdia e ele foi criado em 1831. A Santa Casa foi fundada em 30 e o hospital em fevereiro de 31, com o internamento de 8 doentes. Ter um hospital como ponto de partida para a criação de uma misericórdia constituiu-se uma ação padrão, tanto em Portugal moderno como no seu império colonial Brasil. E Nazaré não foi diferente. Os registros hospitalares eram feitos no livro de entrada e saída de enfermos, que ficava sob a responsabilidade do enfermeiro. Havia outro livro para registro de receita e despesa. A receita para manutenção do hospital vinha das esmolas arrecadadas, das doações de doentes, dos bilhetes de loteria e dos legados. Vocês podem ver aí a movimentação do hospital.
A movimentação flutua entre 2 e 6 dezenas de doentes por ano. E pelas poucas evidências, o público era formado por soldados, irmãos, presos e pobres desvalidos. A despeito de não termos encontrado o livro de registro de pacientes, é bem provável que essa descrição corresponda ao perfil do público, uma vez que nas primeiras décadas do século XIX, o hospital era o espaço daqueles que se encontravam fora dos laços de solidariedade. O tratamento das doenças ocorria no espaço doméstico, onde o enfermo era cuidado pelos familiares, parentes e amigos. Eu estou filtrando os dados dos mortos, dos falecidos no hospital, a partir da documentação da igreja do livro de registro de óbito. Então, eu filtro todos aqueles óbitos registrados como óbitos ocorridos no Hospital da Misericórdia. Pois bem, cidades que possuíam um intenso fluxo populacional, seja por conta do porto, da agricultura ou da concentração de operários, organizaram hospitais para assistir doentes em trânsito e aqueles excluídos das redes de sociabilidade familiar e territorial. O sucesso do hospital também revela que aquela não era uma área dominada por grandes propriedades. Por quê? Porque a recente historiografia aponta para a existência de enfermarias e hospitais nas grandes e médias fazendas das províncias do Rio de Janeiro e de Minas. Esse sistema de assistência à saúde dos escravos foi comum na plantation escravista do Caribe e dos Estados Unidos da América. A gente observamos para Minas, que as cidades ou vilas pertencentes a uma zona agrícola de grandes propriedades e da existência de grande número de escravos, levava com que esses produtores tivessem o seu hospital rural. E, geralmente, o hospital urbano, ele era um hospital com pouquíssimo movimento. A gente viu isso no caso de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E esse Hospital de Nazaré, que terá uma grande movimentação de doentes, nos leva a observar que provavelmente não havia hospitais para escravos e população pobre no seio das grandes fazendas locais, até porque essa era uma região de pequena propriedade. Concluindo, e já concluindo mesmo, o ponto alto da assistência em Nazaré foi a criação e administração do hospital. Esse equipamento alcançou o público flutuante, pretos e pretas livres, escravizados e agregados dos pequenos proprietários locais que não dispunham de hospitais e enfermarias nas suas propriedades, bem como os membros da Irmandade da Misericórdia. Dessa forma, a Misericórdia Nazarena estruturou redes clientelares, tratou da mão de obra local, uma vez que a doença era um obstáculo ao trabalho, e, por fim, se tornou espaço da barganha política e ascensão social de uma elite de cor junto ao poder público. A complexa teia das relações socioeconômicas do Recôncavo Sul foi pautada pela articulação da elite local, nitidamente afrodescendente, que escolheu uma rota tradicionalmente trilhada pela boa sociedade, entre aspas, qual seja a de organizar assistência local, tomando para si o protagonismo da pacificação social e da construção do Estado. Dessa forma, pretos, pardos e mestiços de Nazaré elaboraram estratégias de diferenciação social, capitalizaram prestígio, ampliaram os contatos sociais e deram o tom da civilidade local, ainda que por vias conservadoras. Muito obrigada. Obrigada, Renilda. Muito interessante, né? A gente costuma pensar nas populações afrodescendentes numa condição de submissão. É a segunda vez que eu escuto você falar, agora com mais dados. É impressionante, né, Gisele? A gente inverte muito o que a gente está acostumado a ouvir. Muito obrigada a vocês duas e eu vou tentar reunir aqui umas perguntas. Só vou fazer uma palhinha. Entendeu? Porque eu falei para a Mirna ler o artigo da Renilda no livro. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu vou arranjar um jeito de passar para vocês. Ai, por favor, porque está esgotado aquele livro. Eu sou uma atrás e está esgotado, Renilda. Vocês estão muito pop, vocês duas. Os livros estão esgotando. Difícil o livro de humanas esgotar. Eu fiz aqui uma das perguntas inclusive sobre isso aí, porque
Tem umas perguntas que são específicas e tem outras que são para nós. Acho que eu posso fazer todas e a gente vai anotando e depois cada uma pode ser assim? Pode. Tem uma que é geral, que é sobre os vínculos políticos. Porque, pelo que eu entendi aqui, a pessoa que perguntou acha que são vínculos políticos diferentes nos 3 casos citados e ela quer ouvir com mais atenção sobre quais são esses vínculos políticos, né? E aí também é uma pergunta para todas, que é sobre os militares. Essa pergunta chegou agora por último. Eu acho que ela ouviu a Renilda falar dos militares e ficou curiosa de saber. Então, acho que essa pergunta é mais para mim e para você, Gisele, se tem militares nas que a gente está trabalhando também. Tem uma que é só para a Gisele, que a pessoa está curiosa com o encaminhamento dessas crianças acolhidas e que sobreviveram. Né? Se tem dados, se tem fontes que falam sobre isso, né? E acho que deve ser a mesma pessoa, porque ela também quer saber, em relação a essa elite que você citou, Linda, se no acolhimento eles só acolhiam, ela não conseguiu entender se eles só acolhiam os negros, se a distinção para fazer o acolhimento implicava em acolher também não negros e não pardos. E uma especificamente para mim sobre quem é que porque eu não tratei disso, né? Acho que ela ouviu vocês falando e aí que eu diga quem é que a Misericórdia de Ribeirão Preto atendia. Deixa eu ver. Acho que eu não esqueci de nada. Acho que é isso. Vamos pela mesma ordem? Sim. Então, vamos lá. Olha, na de São Paulo, os militares, e é isso que a Gisele falou, né? Tem uma aluna que está estudando a de São Paulo e a Gisele na banca ressaltou que precisava estudar isso com mais cuidado, que isso era muito importante, e como a Renilda destacou aí, é uma tópica das misericórdias que a Marta Lobo estudou e que ela está vendo replicado ali. Agora, Ribeirão Preto não. Mas por quê? É outra temporalidade. Né? A de Ribeirão Preto é a segunda metade do século XIX, né? Já no momento de expansão da cultura do café e com poderes, digamos assim, nacionais melhor instituídos. Então, eu não notei essa relevância, mas tenho que dizer que eu não li toda a documentação por causa da pandemia. Pode ser que, voltando para a documentação agora, eu mude esta resposta. Até esse momento, o que é muito evidente são os cafeicultores, tanto na fundação da cidade, quanto na fundação da Misericórdia, na organização dos poderes, tudo. E aí, claro, eu imagino que eu vá encontrar algum vínculo militar. Por quê? Porque eles acabam, muitas vezes, sendo os coronéis do lugar e coronel investido de poder, pelo menos durante o Império. Isso muda com a República? Eu vou precisar ver como é que foi feita essa mudança. Então, eu ainda não sei responder. Em relação aos atendidos, que era outra pergunta específica para mim, a minha primeira impressão é que o objetivo era cuidar da mão de obra. E aí, claro, a maioria será de imigrantes. Mas eu só olhei superficialmente os livros. Eu ainda preciso pegá-los com calma, montar esses gráficos, como o que a Gisele e a Renilda mostraram aqui. Já era para estar tudo isso pronto, porque eu recebi a autorização do Arquivo da Misericórdia um mês antes de começar a pandemia. Estava com tudo pronto para ir para lá, ficar na casa da minha mãe, mas o arquivo fechou. E ainda não está disponível para abrir. Eu espero conseguir fazer isso no final do ano. Então é isso. Aí eu passo então para a Gisele. Enfim, obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar responder. Os vínculos políticos. Eu acho que toda misericórdia, acho que em qualquer tempo, pelo menos até o início do século XX, com certeza, os vínculos políticos vão ser claros e, enfim, porque a misericórdia, quem são os irmãos? Vão ser sempre as elites locais. A Laurindo Abreu, no livro dela, O Poder e os Pobres, ela vai mostrar como a coroa portuguesa
se aproveitou da nova elite que estava surgindo em fins da Idade Média, 1490, e investiu nessa nova elite para construir essas misericórdias. E, assim, de alguma forma, a gente vai ver isso em cada momento histórico de passagem, início do século XIX, momento de configuração de uma nova elite no Brasil, enfim, uma elite brasileira, no Império Brasileiro, a gente vai ver isso claramente. Eu estudei, nesse artigo que eu falei que vai sair na revista de História da Unesp, eu estou trabalhando no século XIX e estou trabalhando Misericórdias na província do Rio. E aí eu pego todas as instituições de caridade que foram criadas. Todas não, mas eu pego Cabo Frio, a Misericórdia de Valença, Vassouras, e acho que Niterói. São 4. E Santa Leopoldina e Niterói. Que eu vejo? São as elites que vão se organizar. Vai ter sempre, no início do século, quanto mais perto da independência, os militares vão estar com mais presença. Já no Vale do Paraíba Fluminense, em Vassouras e Valença, a Misericórdia de Valença é de 38 e a de Vassouras de 1854, a gente já vai ter os cafeicultores. E assim, a Misericórdia de Valença, eles vão criar a misericórdia e vão ganhar, e através da obra de misericórdia vão ganhar a noblearquia. Já em Vassouras, eles ganham a noblearquia e fazem a obra de misericórdia para agradecer. Então, a gente vai ter um pouco de tudo nisso. Mas vão ser as elites locais. E se eu estiver trabalhando com a Misericórdia do Rio, a Rio é a corte e a capital federal. Quem vai ser mordomo, vai ser o tesoureiro dos expostos, nesse período entre 1903 e 1912, uma das vezes, em vários momentos, vai ser o Hermes da Fonseca. É militar? É militar. Vai ser presidente da República. Já foi presidente da República ou vai ser presidente da República? Então, assim, a gente vai ter militares de alta patente, mas o provedor, a partir de 1904, é o Miguel de Carvalho, que vai ser uma grande liderança saquarema, ser uma grande liderança do Partido Conservador do Império. Então, a Misericórdia do Rio é muito grande, então você vai ter um pouco de tudo. Mas no Vale do Paraíba, a gente vai ter apenas... A mesa vai ser formada apenas pelos cafeicultores, vínculos políticos completamente. E acho que para entender essas misericórdias do início da primeira metade do 19, a lei dos municípios de 1828 é fundamental. Quem assina a lei dos municípios é o Vicente Pereira, o José Vicente Pereira, que vai ser um grande provedor da Misericórdia do Rio entre 1840 e até que ele morre em 1860. Então, assim, ele vai ficar quase 30 anos no poder. Então, assim, e você lê qual é a lei que ele, como presidente do Senado, ele assinou, a gente entende qual é a lógica de poder que está sendo colocada. Então, assim, agora entrando nas crianças de uma forma específica. Nos livros do século XIX, no livro do século XIX, dá para perceber que havia um intermediário entre a família das crianças e a Casa dos Expostos. Tinha sempre uma pessoa da Misericórdia porque eu sei que não era ninguém da família e é um intermediário, porque esse nome se repete várias vezes. Ele que pegava... ia na Casa dos Expostos, que na época funcionava ali na região central, não muito distante do Hospital Geral, e levava para o Hospital Geral. No século XX, mesmo ainda mantendo a região central, não tendo se mudado para a sede definitiva, a gente percebe que é a família que recupera. Às vezes diz que é uma tia, às vezes não parece um pai, não diz que a mulher é casada, mas aparece um pai para recuperar a criança. Mas assim, diz sempre quem é a pessoa e qual é o vínculo, qual é o parentesco
com a criança recuperada. Quando não há pessoas de uma família próxima, a criança ganha um número de matrícula definitivo e vira órfã na instituição, ou seja, se ela sai é porque tem alguma família para receber. Ou a mãe não morreu, ou tem alguma família para cuidar dessa criança. Com relação aos negros, não, em momento algum, as fontes não dão para a gente, não permitem isso. Mas como eu frisei na hora do que eu estava falando, tem uma questão clara, é o seguinte: quem anota decide qual é a cor da criança. Vai achar que é branca? Não é branca. A pessoa escreveu que é branca, então a gente não tem como definir se a criança é branca ou não é. Porque vai depender da acessibilidade de quem escreveu. Às vezes tem uma criança que entra no primeiro registro está preta e no segundo registro está parda. Ou ficou branca. Isso não acontece só no registro das crianças. Acho que o mais emblemático é a própria passagem do Lima Barreto pelo Hospício Nacional de Alienados, que ele tem 2 passagens que ele entra como branco e na última passagem dele ele vira negro. Por quê? As 2 primeiras passagens ele foi internado pela família. A última passagem dele, ele foi internado porque ele foi pego pela polícia na sarjeta. Ou seja, enquanto ele tinha família, ele era branco. Na hora que ele foi pego pela polícia na sarjeta, literalmente, bêbado, completamente bêbado, ele virou preto. Ou seja, quem vai trabalhar muito isso é a Hebe Matos, que ela vai falar que a cor é muito menos uma pigmentação da pele e muito mais um lugar social do indivíduo. Então, assim, quando eu chamei a atenção que tem pouco preto, é porque, na verdade, o que acontece? Segundo as ordenações filipinas, uma criança escrava que se tornasse uma enjeitada, ela seria automaticamente liberta. Então, o enjeitamento nunca é de negro, nunca é de preto, é sempre de pardo e de branco, porque você estava apoiando a questão de uma estratégia de libertação. Então, assim, o fato de você descrever durante o registro do Império a criança como parda, você está falando de lugar social. Mas alguém resolve dizer, não, ela é preta, a criança virou preta. Mas ela vai ser sempre livre, porque dentro da Casa dos Esportes ela se torna uma criança livre. Então, é isso. Não tem nenhuma estratégia de defesa. Mas eu acho... Mas o que é mais importante? Eu gosto muito de um trabalho a introdução que a Lindsay Gresham escreve no livro que ela organiza com o Roy Porter em 1989, que é The Hospital in History, e ela vai dizer ali que o hospital é o microcosmo da sociedade. Então, quando a gente for entender o hospital, analisar o hospital, a gente tem que entender qual é a sociedade na qual o hospital está inserido. Então, assim, eu já estou falando da Casa dos Expostos, mas estou falando da Casa dos Expostos nos anos finais do Império e no início do século XX. É a mesma instituição, mas são momentos históricos muito distintos. E isso vai formar a população que está dentro do hospital. Ou, no caso, não só do hospital, mas ali na Casa dos Expostos. No período do escravismo, o escravo é a responsabilidade do seu senhor. Então, se a escrava for para o Hospital da Misericórdia, a cria dela não vai para o Hospital da Misericórdia com a mãe. Ela vai ser cuidada na casa do senhor, na senzala, enfim. Porque ela é responsabilidade do senhor, ela é patrimônio. Tudo bem, em 1863 já aconteceu a lei do ventre livre. Mas até a criança ter 7 anos é responsabilidade do proprietário da mãe. Então, assim, então a gente está falando de uma assistência para homens livres, quer de cor, quer branco.
Mas a gente está falando de uma assistência para pessoas livres, não é para escravizados. Escravizado é uma outra coisa, um outro problema. Então, assim, por que a gente vai ver poucos pretos e a gente vai ver mais pardos? Porque eu prefiro não trabalhar com a noção de não brancos. Porque é importante entender que ali a gente tem uma informação social muito importante. A maior parte da população daquela instituição, ela é de pardos. Às vezes, os brancos, a gente, se fizer uma série histórica, vai flutuar, por exemplo, brancos e pardos, mas a gente está falando de homens livres, de crianças nascidas livres desde o início. Então, é por isso que a gente vai ter pouco registro de preto, porque preto é lugar social e não necessariamente cor de pele. Se a gente for pegar, a gente vai pegar um pardo que é um crioulo, ou então é um pardo que vem de uma região de Benguela. Mas é porque ali está dizendo que o indivíduo é liberto, ele não é escravo. Então era isso. Obrigada, Gisele. Por favor, Renilda. Em relação aos vínculos políticos, eu penso que Gisele e Ana também já puseram essa questão, já trataram, eu vou só corroborar. É impossível pensar a Irmandade da Misericórdia sem pensar os vínculos políticos. Agora, o que a gente precisa espreitar é quem são os grupos que estabelecem esse vínculo político em cada região. No caso que eu estou estudando aqui no interior da Bahia, Nazaré, porque se eu for para Cachoeira, que é uma cidade próxima do Recôncavo Açucareiro, os vínculos políticos são os mais fortes possíveis e são de proprietários de terra e de escravos. Eu venho para Nazaré e a gente observa que esses vínculos políticos são de militares, né? Alguns juízes, sem sombra de dúvida, os homens que estão na Câmara Municipal, mas vai se estabelecendo aí um substrato social até então não percebido pela historiografia, que são esses homens e mulheres de poucas posses que estabelecem vínculos políticos importantíssimos a partir da sua inserção na Misericórdia. Nós vamos ter, inclusive, na década de 60, a visita do imperador à Misericórdia, e também, no mesmo período, a fundação de uma Irmandade de Trabalhadores Negros, que era a Irmandade dos Artífices de Nazaré das Farinhas. Então, que há relações políticas, isso é incontestável, né? A gente só precisa... O legal, o grande barato é perceber quem são esses grupos, como é que eles se movem politicamente, como eles se articulam. Se esse hospital só acolhia negros, não. Como eu disse na apresentação, o livro de registro de pacientes sumiu, né? Houve uma compilação de todos esses dados em 1930, quando a Misericórdia fez 100 anos, alguém pegou essa documentação inteira e fez uma compilação extraordinária. Tem tudo lá bonitinho, mas não tem doente a doente. E nessa compilação, esse livro desapareceu. Nós não sabemos se algum dia vamos encontrá-lo em algum arquivo, se vamos encontrá-lo na casa de alguém, se vamos comprá-lo no mercado clandestino, enfim, nós não sabemos ainda se algum dia, ou simplesmente foi destruído. Uma coisa é fato, né? Relatam os mais velhos que quando da altura dessa compilação, as pessoas levaram os documentos para casa para fazer esse serviço, em 1930, e depois nunca mais a documentação voltou para o hospital, nem para o Arquivo Público da Bahia, nem para nenhum outro arquivo. Mas eu observo pelo registro de óbito que faleciam pessoas brancas e pessoas negras. E essa compilação dos documentos não especifica em momento algum critério de cor no acolhimento dos doentes. Na verdade, esse era um hospital que acolhia todos, desde o confrade até o indigente, devidamente enviado pela Câmara Municipal, pelo pároco, por uma autoridade, seguindo as regras aí da própria Misericórdia. Eu quero salientar algo que Gisele falou que é muito importante. Nós observamos que
perdão, que Ana falou e Gisele corroborou, mas foi Ana quem primeiro falou. É para cuidar da mão de obra. Isso está claro desde o primeiro momento de criação também desse hospital em Nazaré. Ele é voltado para cuidar dos trabalhadores e da família desamparada dos confrades. Nazaré é um local de muito fluxo de pessoas, por ser uma cidade às margens de um rio, e uma cidade que recebia os produtos que vinham desse outro recôncavo, mandioca, mel, piaçava, louças de barro, e que se ingrava ali pelos rios em direção à Baía de Todos os Santos e abastecia Salvador. Então, era um importante entreposto comercial. Daí a necessidade de um hospital com uma movimentação que chegava a 60, 70 pessoas por mês. Não era uma movimentação pequena, na primeira metade do século XIX. Agora, observem, eu não tenho, infelizmente, o registro de entrada de pacientes desse hospital, mas eu tenho, já trabalhei, o registro de entrada de pacientes do Hospital da Misericórdia de Salvador. E 70% da população enferma era branca. Pouquíssimos escravizados, majoritariamente livres. Então, quando a gente conseguir fazer mais estudos tratando essa documentação seriada, a gente vai poder fazer também essa síntese, né? Que é assim, um grande desafio que a Ana propõe, que as historiadoras portuguesas propõem para a gente. É possível fazer uma síntese dos hospitais da Misericórdia de Portugal, mas a gente ainda não consegue fazer uma síntese dos hospitais da Misericórdia do Brasil. Estamos chegando bem perto disso. São muitos estudos aí, feitos nos últimos 8, 10 anos, que já nos permite compor algumas questões. Agora, em relação ao público atendido, a gente ainda precisa de mais imersão nas fontes. Penso que é isso. Obrigada. E precisamos que as fontes estejam disponíveis, né? Porque... Isso que eu ia falar, a gente precisa mais das fontes do que outras fontes. Exatamente, porque quando recua de 1850 para trás, você tem uma preciosidade aí ainda, porque aqui na de São Paulo a gente tem um monte de buraco, a Gisele viu na qualificação da Mida, tem muito buraco. Tudo que é anterior a 1840, nesses hospitais, tem muito buraco, né? Mas, enfim, eu queria agradecer muito vocês duas pela gentileza de aceitar o convite, da gente continuar esse debate. Espero que a gente tenha outras oportunidades, que a gente consiga fazer isso que a Renilda está falando aí. Acho que vocês têm toda a condição de reunir isso, chamar as pessoas e pensar um pouco mais no que significam essas misericórdias, que no Brasil elas ganham um sentido muito diferente depois da independência. É interessante em relação ao que aconteceu em Portugal, quero dizer, né? Que elas vão indo para dentro do Estado, e aqui não, elas, na maior parte dos lugares elas ganham autonomia, né? Então tem uma diferença grande. Muito obrigada a vocês pela gentileza, espero que a gente tenha outras oportunidades. Tairine, se vocês quiserem falar alguma coisa antes de encerrar. Eu só agradeço a oportunidade e esse momento de poder conversar com vocês e com os nossos ouvintes, que é sempre bom. Pena não podermos estar aí presentes. Pois é. Eu também agradeço, Ana. Obrigadíssimo. Que bom revê-la, que bom rever Gi, que tem um tempão, um ano, né? Mais de um ano que eu não as vejo pessoalmente. Um grande abraço, obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando a nossa discussão e obrigada àqueles também que fizeram as perguntas. Obrigada, então, obrigada, Tairine, por fazer aí a organização, a distribuição de tudo que ela faz aí. Muito obrigada. Nós estamos encerrando a transmissão, então, agora. Boa noite a todos. Boa noite. Eu que agradeço, Ana. Vou encerrar aqui. Tá bom.